é sobre fé. O que é fé? Como obter a fé? A gente tem que tomar cuidado para não confundir a fé com presunção. Isso é muito comum. Às vezes a gente acha que tem fé, mas na verdade nós estamos envadecendo um orgulho nosso. A fé é uma conquista. Não é algo que eu posso dar para vocês, não é algo que eu posso emprestar de mim para qualquer um que seja. A fé é algo pessoal. É algo que vai se conquistar. Então, se a gente pensar dessa forma, a fé ela é uma faculdade. Não é um privilégio de alguns. Todos temos isso em nós. Cabe a nós exercitá-la. Cabe a nós fazer com que essa fé cresça. A fé, ela sempre tem que ser ativa. Ela é a mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus. A esperança e a caridade, elas são os colorários da fé. E as três formam uma força única que nos dá sustentação. É impossível de um homem, de uma mulher, de uma criatura humana viver sem fé, sem esperança e sem caridade. São essas três energias que nos faz crescer, que nos faz suportar todas as adversidades da vida. A fé, ela é algo viva em nós. Nós precisamos trabalhá-la. Nós precisamos merecê-la em nós. Ao passo que nós vamos passando por dificuldades e vamos suportando essas dificuldades sem lamúria, sem queixa, entendendo que aquela dificuldade ela é útil. Então, como ele dizia agora há pouco, às vezes viemos aqui buscar algo, às vezes vamos receber, às vezes não agora, às vezes nessa encarnação a gente não vai receber, porque nós estamos aqui numa vida expiatória. Nós estamos passando por um momento da nossa vida espiritual na Terra, a fim de nos refazermos, a fim de nos reformarmos. De repente, aquele problema que nós estamos enfrentando na vida é exatamente o nosso remédio. É exatamente o remédio que vai curar a nossa alma. Então, se temos algum problema difícil na nossa vida, seja saúde, seja problemas com afetivos, com parentes, inimizades, dificuldades financeiras, todos os problemas que a gente possa imaginar que está ocorrendo com a gente nesse instante, ele pode ser algo kármico, que está espiando a nossa falta, ou seja, temos que passar por isso porque fomos responsáveis por N coisas. E hoje é o nosso karma, é o preço que estamos pagando. Pode ser algo até para nos evitar de cair. Às vezes viemos no processo encarnatório com um objetivo. E aí o mundo nos ilude e desvia do nosso caminho. E aí aquele problema vem justamente para a gente voltar para o caminho. E a gente vai enxergar isso no exemplo do livro Sexo e Destino, de Chico Xavier, psicografado. Tem todo um processo com várias almas interligadas, e uma dessas almas encarnadas está causando problema para outras que estão ali no seu caminho. Mas são tudo interligados, são familiares. Então os mentores acham por bem mandar-lhes preocupações para não atrapalhar aquele processo encarnatório. Então, de repente, acontece algo conosco que na verdade é uma bênção de Deus, porque está nos voltando para o nosso caminho.
Nós vamos deixar de contrair outras dívidas para resgatar aquela. O papel da fé, ele entra aí para a gente compreender e aceitar. Só que como é que eu vou exercitar algo que eu não sei o que é? Como que eu vou trabalhar algo em mim que eu não sei como funciona? Aquela fé religiosa, que a gente não questiona nada, aceita tudo que nos é oferecido. Seguimos aquilo, porque fulano falou, então é aquilo que eu tenho que fazer. E temos a fé que é racional, a fé esclarecida. É aquela que a gente ouve, não, mas isso não tem lógica, isso ainda não me serve, isso eu não vou fazer. Então são fé diferentes, são fé que cega, somos manipulados, esclarecida. Nós temos conhecimento e nós tomamos o nosso poder maior, o livre-arbítrio. Nós não somos direcionados, nós tomamos as nossas decisões. Essa fé é perigosa. Jesus advertiu aqueles que tomarem cuidado para os falsos profetas, porque poderiam cair com ele. Então, não é que chega uma pessoa e se fala iluminado e vai fazer coisas para você pedir fazer coisas absurdas e fazer. Por exemplo, teve um caso, eu me lembro que eu ainda era criança, passou na televisão, de uma seita americana onde eles cometeram um suicídio coletivo. Isso é uma fé cega. Cometeram um atentado com a sua própria vida. Jesus disse: conhecereis a árvore pelo fruto. Não é verdade? Nós temos que ter ciência das leis naturais da vida. Existem leis naturais que Deus fez desde a sua criação. Que é o livre-arbítrio, é o respeito à vontade do outro, são a lei reencarnatória para a gente passar por esse período de purificação. Então, conhecendo essas leis básicas, a gente vai ter uma fé mais esclarecida. E a partir do momento que a gente, então, começa a ter essa fé mais esclarecida, para nós ela vai ser como se fosse um foco de luz que vai iluminar o nosso caminho. A gente não vai dar mais passos em falso. Talvez iramos tropeçar, mas com a fé esclarecida, nós vamos enxergar pelo menos o caminho que a gente tem que percorrer. Então, para a gente pôr isso em prática, nós temos que exercitá-la diariamente. Porque a natureza não dá saltos. O feto, para se formar no ventre materno, ele leva ali 9 meses, 40 semanas. Às vezes nasce um pouco antes, prematuro, mas ainda tem que tomar uns cuidados. Mas tem todo um processo. E a vida é assim. Ela tem todo um processo. Você plantou a semente hoje, amanhã ela já não vai germinar. Demora alguns dias para ela germinar, para ela crescer. Então tudo na vida não há saltos. Não é de uma hora para outra. É um processo. Aquela pessoa que quer começar a malhar, ela vai entrar na academia, dali 2 dias ela já vai ficar forte. Ela vai começar um regime, dali 2 dias ela já não vai emagrecer. Vai demorar. Mas se ela aguentar ali 3 meses firme no regime, na academia, vai começar a ter resultado. Ela vai ver que a barriga vai diminuir, aquela dor no músculo vai diminuir, porque vai acostumando, vai fortalecendo. Então é um processo natural. A fé também é assim. Ela é algo que a gente precisa exercitar. Mas como? A prece, ela é a ponte para fortalecer a nossa fé. Então, a partir do momento que a gente começa todo dia um pouquinho, orar com Deus, conversar com Jesus, em silêncio, no seu coração, sozinho, sem ninguém ver, você passa a adquirir confiança. Ao princípio, aquelas preces que parecem mais algo decorado, sem sentido nenhum, você sequer sente um arrepiozinho, passa a se fortalecer em você. Você passa a crer. A
sua prece passa a ser diferente. Você não fala mais palavras decoradas, você fala palavras com o coração. E quando você diz uma prece já pronta, um Pai Nosso, uma Maria que seja, você sente algo quando você diz cada palavra. Porque a tua fé ela começa a se fortalecer, ela começa a crescer em você. E a partir do momento que você adquire isso, é muito difícil se perder. Porque tudo que você vai fazer, tudo, qualquer coisa, se você consegue ficar no mínimo 3 semanas de forma consecutiva persistindo, o seu corpo acostuma. Você cria um hábito, o teu cérebro entende que aquela repetição é o que você quer fazer. Então aquilo passa a ser para você um processo natural. Tudo, qualquer coisa que você quiser fazer, que você persiste, no mínimo por 3 semanas, a partir dali você começa a fazer de forma habitual. Você pede por aquilo, você sente falta daquilo. Então você precisa fazê-lo. Ah, mas faz muito tempo que eu sequer oro. Se você aprender algum dia a andar de bicicleta, pode passar o tempo que for. Se você não está nela, você sai pilotando a bicicleta. A fé você não perde. Alimentá-la. Minha mãe ainda dizia, é como se fosse uma plantinha. Você tem que regar todo dia, senão ela vai secar. Então nós temos que exercitá-la através da prece. É um dos caminhos mais fácil e único para você fazer ela crescer. Porque quando você começa a exercitá-la através da prece, tudo aquilo de ruim que está acontecendo com você passa a ser tolerável. Se você for começar um trabalho de fisioterapia, um choque, no começo vai ser ruim, mas depois você consegue. Aquele choquinho passa a ser tolerável. E aí quando você fortalece o seu músculo, então você consegue enrijecer ele na hora que precisa, relaxar na hora que precisa. Da mesma forma, é a sua fé. Você começa a entender que tudo aquilo que está te acontecendo é necessário. E aí se torna tolerável. Você passa a aceitar aquilo com mais calma. Lembra que eu disse no começo? Fé, esperança e caridade, que é um forma um pilar, um tripé, é algo que não pode faltar para a gente. É necessário justamente porque você exercita inclusive a paciência, que é uma das maiores caridades que nós precisamos ter com o nosso amigo. E Jesus, no Evangelho de Mateus, ele traz uma passagem para a gente, que ele fala que a fé, se a gente tiver um pouquinho que seja, vamos fazer maravilhas. Que é a passagem lá que fala da fé que transporta as montanhas. Né? Que ele conta o seguinte, Mateus aqui conta para nós o seguinte: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos, então, vieram conversar em particular com Jesus e lhe perguntaram: por que nós não podemos expulsar aquele demônio? E Jesus então disse: por causa de vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias àquele monte: transporte-se daí para lá, e ele vos transportaria, e nada vos seria impossível. Sabe que o grão da mostarda aqui, aquela mostarda que dá no mato, é uma semente assim, muito pequenininha. Então assim, ele quis dar uma comparação. Se a gente tivesse aquilo ali de fé, era suficiente até para a gente transportar a montanha. Ou seja, ele quis dizer que se nós tivéssemos essa fé, nós íamos, inclusive, superar qualquer obstáculo conosco.
Nós íamos passar de forma, sabe, muito clara. E aí, eu vi um colega falar que era difícil, seria muito difícil explicar o que seria Jesus para nós. Ele falou assim, ó, falta palavras para me explicar e vocês também não entenderiam o que é Jesus. Mas eu vou explicar por Chico Xavier. Ele fala que Chico Xavier foi estudado, né, pela NASA, pelas algumas escolas de psicologia, e eles então foram medir a aura do Chico Xavier. E lá no aparelho que eles usaram para medir, constataram que Chico Xavier tinha uma aura de 10 metros de diâmetro. E Chico Xavier, aquele que estava ao redor dessa aura, quer dizer, esses 10 metros de diâmetro, ele já percebia o que a pessoa precisava, ele já sentia o que a pessoa precisava. Então, assim, ele já sabia se tinha algum irmãozinho com aquele ser, ele já sabia se aquele ser estava doente, o que necessitava. Agora, imagine vocês Jesus. Imagina a aura dele. Ele sabia o que ia acontecer com todo mundo que estava ali na sua aura de alcance. Ele sabia, que ele fala, expulsou o demônio, ele sabia que aquele menino, o problema dele não era psicológico, ele estava ali como um obsessor ali, estava ali com um encosto, vamos assim dizer, e apenas com a sua autoridade moral foi suficiente para tirar aquele irmão dali. Eles falam que Jesus, ele não tinha espíritos intermediários. É como se Jesus já fosse o próprio médium de Deus. Né? Os outros têm os mentores, né? Jesus já não tinha isso. Então ele tinha aquela autoridade para agir. Então, a fé nossa nos traz convicção para enfrentar qualquer desafio. Traz para a gente autoridade moral, mas essa autoridade não no sentido de vaidade, autoridade conosco mesmo diante do problema. Você se mostra maior que aquela adversidade que você está passando. E você, a partir do momento que você compreende que a fé é algo que vai te fazer crescer, você passa a ter segurança na tua vida. Você passa a agir de uma forma segura, firme. Você passa a compreender que aquilo que você falou, para você é uma verdade. Aquilo que você está processando, para você tem um significado. Então a sua fé, ela passa a ser referência para outras pessoas. Tem um filme que está passando na HBO, chama... Eu vou lembrar o nome dele, eu vou falar para vocês. É baseado em fatos reais. É um soldado que se alista para a guerra, na Segunda Guerra Mundial, um soldado americano, e ele é adventista. E ele se alista para a guerra, mas ele é uma pessoa que ele quer servir sem arma, trabalhar como médico. Então ele é enxotado ali, todo mundo, o sargento, o capitão dele, trata ele muito mal, eles passam então a agredir ele, bater nele para ver se ele de fato é ou não violento, faz de tudo para ele pedir dispensa, e ele não pede. Então ele consegue ir para a guerra. E lá na guerra eles chegam no setor lá, que eles precisavam tomar um fronte, os japoneses não conseguiam tomar, já tinham passado 9 batalhões lá, os japoneses tinham dizimado os 9 batalhões. Então eles vão lá tomar esse fronte. E aí, eles conseguem avançar um pouco, mas aí os japoneses vêm com tudo, se suicidando em cima deles e tomam o ponte de volta. E ele fica perdido lá em cima dos japoneses. E começa então a ter um apoio aéreo, né? A marinha começa a bombardear e os soldados começam a recuar, os soldados americanos. E ele então começa a correr de soldado em soldado, vê quem está vivo, começa a arrastar. Aí chega no lugar que tem que descer uma montanha. Aí ele improvisa ali uma corda ali e vai descendo um por um. E ele desce e volta e vai. E ele fala assim, ele conta depois no final do filme, me ajude a salvar mais um. Aí ele criava força e ia. E nisso, no Jesus me ajuda a salvar mais um, ele salvou 79 soldados naquela noite. Tanto americanos quanto japoneses. Ele mandava pelos soldados japoneses. Então,
Aí no outro dia chegava o coronel, falou assim, mas o que é isso que está chegando? Não para de chegar aí. Pô, a nossa tropa está lá. Aí eles chegam lá, na verdade viu que era só ele, então ele consegue voltar. E aí todo mundo vê ele espantado. Aí o capitão, eles iam liberar ele e falou assim, ó, você poderia ir somente hoje com a gente lá pra gente conquistar aquele cume? Eu sei que eu respeitei a tua fé, eu acreditei em você, mas a tropa não tem a fé que você tem. Mas a tropa confia na sua fé. E aí eles vão lá e tomam. Então é muito bonito, sabe? Mas é um exemplo legal porque a gente passa a ser referência, né? Às vezes a pessoa leva a criança para alguém benzer, não pode acreditar em Deus, mas porque o fulano benzeu, ele vai sarar. E sara, porque a fé passa a ter referência. E nós precisamos disso hoje. Nós precisamos ter referências positivas no mundo, porque nós estamos vivendo de forma coletiva. Aqui entre nós, há espíritos mais evoluídos, há espíritos mais atrasados. Então precisamos viver nesse conjunto para crescermos juntos. E quando a gente se torna referência positiva para alguém, a gente ajuda essa pessoa a caminhar conosco. Essa é a razão da gente encarnar em certas famílias, que às vezes tem uma alma ali mais problemática, né? Ou uma alma mais corrona, mais firme, né? Que não muda de jeito nenhum, que é só atrito. E aí, com o carinho, com o amor daquela outra alma que está ali, amolece aquele coração, os dois então seguir. Então precisamos ter essa referência. E quando a nossa fé ela passa a ganhar força, nós conseguimos contagiar de forma positiva quem está ao nosso redor. Porque a nossa aura ela começa a crescer. Tem uma passagem no livro Mensageiro de Luz, que 3 pessoas tomaram passe lá na casa espírita e saíram da casa espírita. Então que André Luiz fala que eles estavam assim, iluminados. Existia uma bola de luz em volta deles. E que aí assim que eles saíram na rua, aquelas entidades que vieram com eles e não entraram e viram eles saindo e foi junto, já começou a vir influenciar ideias negativas. Então um falou assim, mas é muito difícil, né? Voltar para casa com aqueles problemas. Aí a aura dele, André Luiz fala que começou a diminuir. Então toda aquela aura que ela tinha conquistado ali no momento de paz, ela passou a diminuir. Aí os outros, na outra pessoa, mesma coisa, ela começou a se queixar, a se lamentar, a impor dificuldade, a sentir medo da vida. Então começou a diminuir. Aí foi numa outra. Aí ela só falou assim, não, é difícil, mas a gente tem que persistir. Através disso que a gente vai crescer. E a aura dela parecia que dava choque, né, nesses espíritos. Os espíritos começaram a se afastar dela. Quer dizer, a nossa Terra, ela cria em volta de nós um escudo de proteção da Terra. E aí está outra questão que eu quero entrar, no medo. O medo, a insegurança, o temor, a ansiedade, o receio, elas são inimigos da fé. Ela faz que a nossa fé diminua. Porque não há espaço para a fé, na fé não há espaço para dúvida. A fé é confiança, é convicção. E o que o medo é? Receio, preocupação. A gente acha que vai acontecer o pior, né? Vira e mexe, vem um e fala assim, o mundo vai acabar em 2000. Nossa Senhora, o pessoal quase se matou. Aí passou 2000. É raro. O calendário mudou lá, tem uma diferença de 4 anos, vai ser em 2004. Passou 2004, nada. Não, é que agora decifraram em 2012, dezembro. Vixe, deve ter estoque de alimento, passou 2012. O Chico Xavier falou que tem uma moratória, que vai ser agora em 20 de julho de 2019, vai ser lá. Não, o mundo não vai acabar. O mundo está aí para a gente aproveitar e evoluir. Então a gente não precisa ter medo. Se acontecer qualquer coisa, a nossa fé vai nos sustentar. Bom, eu preciso ter minha fé porque aquele que está com medo, eu preciso sustentar, eu tenho que ser o farol dele. Eu tenho que iluminar a mim, mas iluminar ele também. Então precisamos enfrentar esse medo. A fé não tem espaço para dúvida. A fé, ela faz em nós um sentimento de ânimo, sincero. Ela traz uma renovação nova. Ela faz com que a gente passe a nos reformar. Porque você com fé, você começa a compreender as dificuldades. E você compreendendo a dificuldade, fala, poxa, eu devo merecer isso mesmo. E a partir do momento que você começa a enxergar, você fala assim, mas Deus quer o melhor para mim, então eu posso mudar essa situação. Então você passa a trabalhar de forma que
aquela dificuldade torna-se para você um degrau na sua evolução. Né? Eles não falam que os grandes empreendedores, os grandes empresários, eles crescem no momento de crise. Por quê? Eles aproveitam daquela situação para crescer. Então, se está bravo agora, vamos aproveitar da situação brava para a gente crescer moralmente. Para a gente crescer em Deus. Porque a nossa pátria, a nossa vida real não está aqui. É uma passagem, é um laboratório. Esse corpo é uma roupa que vai deteriorando. A gente vai lavando, ele começa a enrugar, daqui a um tempo começa a faltar pedaço. Vai chegar uma hora que vai acabar, igual uma roupa, vai ficar velho. Então a vida vai além. Então precisamos ter isso em mente. E a partir do momento que a gente tem isso em mente, a gente começa a entender que a nossa vida, então, ela tem um objetivo. E tendo um objetivo, nós passamos a traçar metas. E o que é meta? Meta é aquilo que é caminho para o alvo. Você foca em algo e vai até ele. E quando você traça uma meta na sua vida, as coisas que estão de fora não te tiram do alvo, porque você tem um objetivo. Certa vez me falaram que a nossa vida, pelo fato da gente ser muito emotivo, pelo fato da gente se iludir muito com o presente, ficar lamentando o passado e sonhando com um futuro que é fantasioso, a gente acaba saindo do caminho. Então que a gente deve fazer programas para a nossa vida para cada 5 anos. Nós temos que pegar a nossa vida, mas eu já tenho 60. Não faz mal. Programa mais 5, 10, 20, 30 anos que vai para a tua vida. Se programa, porque quando você programa, você tem ânimo. E aí, uma doença que vem não te derruba. Porque você fala, não, mas eu preciso passar por essa situação, então você ganha força para passar. Porque o sentido da vida é você aproveitá-la ao máximo. Mas eu já estou com meus 80 anos, não vejo a hora de entregar os pontos. Não, senhor. Aproveita o que tem. Aproveita cada instante. Porque se foi te dado uma carga energética para viver 80, 90 anos, é porque você precisa viver esse período. Se você precisa viver, você tem que aproveitar cada instante. O tempo passa muito rápido. Nossa, parecia que ontem eu era criança, já se passou quantos anos? Meus filhos estão tudo grandinhos já, e vai passando, a gente nem vê passar. Então a gente tem que aproveitar cada instante. Então quando a gente traça metas, a gente não se perde. E a fé, ela é praticamente isso. É você acreditar em algo. E tudo que está ao redor não te tira do foco. E aí, a fé, ela tem um papel importantíssimo. Porque isso, naquela parábola da mulher hemorrágica, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 34, que é assim, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas tocar a veste, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu, conhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes, quem tocou a veste? Os discípulos falaram assim, como é que a gente vai saber quem tocou? Esse tanto de gente aqui revelando o Senhor. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso, porque ele percebeu que algo saiu dele. Então a mulher, atemorizada e tremendo, a consciência, com medo do que nela se operava, veio diante ao mestre e falou que ela havia tocado. Então ele lhe disse, filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Olha só, ela tocar a roupa de Jesus, ela já se curou imediatamente. E ele percebeu, tocou a roupa, não foi a pele. Como ele percebeu? Ele percebeu que saiu virtude dele.
A fé era tanta que ela conseguiu receber dele o que ele zarava de forma incessante. Houve um estudo que diz que um tratamento que você faz, quando você ora e você reza, a tua fé, ela representa, a tua fé no tratamento, que vai dar certo, ela representa 30% do processo de cura. Mas 30% é a fé que você deposita no médico, que o procedimento que ele está fazendo é o correto, você acredita que ele está fazendo o correto, é mais 30%. Mais 30% é a fé que você tem em Deus, que Deus vai te dar cura, que aquilo vai amenizar em você. E apenas 10% é o remédio do tratamento. Quer dizer, 90% é fé, 10% é o remédio. Às vezes, quando a gente era criança, a gente caía, machucava, ralava, fazia tudo na gente. Aí a mãe vinha, era só a mãe soprar e beijar, era incrível como parava de doer. Por quê? O amor de mãe é o mais sincero que tem. O pai negocia o amor, a mãe ama mesmo, né? E aí, aquele processo, aquele carinho, a mãe põe toda a fé e amor ali. E a criança recebendo acredita que sarou, porque ela confia na mãe. Porque o que a mãe diz para ela é lei. Ela é pequenininha. Então fala assim, ó, vou dar um beijinho que sara. E sara, porque há um trabalho magnético ali. É que a gente não tem noção, mas há. E aí quando a gente acredita que aquilo aconteceu, a dor passa. E é instantâneo. Igual essa moça. Ela tinha certeza que se ela relasse na roupa dele, ela ia sarar. E a convicção dela era tão grande que no tocar ela sarou. Então a fé, ela tem o poder de curar. Ela traz para nós condições da gente nos curar. Mas a gente precisa confiar naquilo. Entretanto, nós temos que falar, poxa, mas eu tenho uma fé, mas meu problema de saúde não sara. Mas às vezes o teu problema de saúde é para você o teu remédio. Você tira aquilo de letra. Meu sogro recentemente ele estava com um probleminha na bexiga e eu fiquei internado. E aí minha sogra, coitada, estava ficando com a mãe dela lá, também internada, ruim, e ela não sabia do problema. Então a gente não queria contar para ela para ficar preocupada. Então a gente foi revezando lá. Um dia um posou, outro posou, e eu posei uma noite com ele lá no hospital. E ele ficou num quarto que tinha mais 3 leitos. Tinha um senhorzinho lá, e ele não se queixava, não pedia nada, e ele estava cheio de fio, cheio de negócio, estava assim, parecia caveira. E ele não falava nada. As moças vinham, forçavam com ele, ele falava que estava bom, estava bom. Eu falei, nossa, ele não dá um tipo de trabalho de noite. Eu falei, olha, esse rapaz, esse homem é um santo. Esse homem está com um problema, você não faz ideia, e ele não se queixa. Depois eu fiquei sabendo que ele desencarnou, sabe? Fiquei sabendo que ele veio a óbito, um tempo depois. Eu fiquei pensando, nossa, aquilo foi uma lição para mim. Ele estava passando por um momento difícil, e eu não sei que carga d'água, nem tinha ninguém ficando com ele lá. Ficou um rapaz, parece que eu ficou um rapaz com ele, mas dormiu na chuveira, quer dizer, ele que ainda precisava chamar um rapaz quando a enfermeira vinha. E ele estava passando por aquilo, mas assim, ele estava com um olhar sereno, e às vezes eu escutava ele cantar, sabe? Acordava assim, ele estava cantando um hino, né? Então eu falei, nossa, que lição. Ele está passando por um problema, ele está aceitando aquilo, e aquilo para ele vai ser a cura da alma dele. Então a fé é isso. A fé, ela nos traz a cura de N formas. Pode ser imediatamente, pode ser para uma vida futura, pode ser para a gente suportar uma adversidade. Então essa é a fé que nós precisamos compreender, é a fé que nós temos que entender que está ao nosso alcance, já está em nós, e que nós precisamos apenas exercitá-la. E eu quero deixar para vocês uma mensagem de reflexão sobre a fé. Essa mensagem ela se encontra lá no livro de Pai Nosso, do Francisco Xavier, na página 14, ditada pelo Espírito de Meimei. É o seguinte, chama Fé e Perseverança. 3 rapazes suspiravam por encontrar o Senhor
a fim de lhe fazer rogativas. Depois de muitas orações, eis que certa vez, no campo em que trabalhavam, apareceu-lhe o carro do Senhor guiado pelos anjos. Radiante de luz, o divino mestre desceu da carruagem e pôs a ouvi-los. Os 3 rapazes ajoelharam-se em lágrimas de júbilo, e o primeiro implorou a Jesus o favor da riqueza. O mestre, bondoso, determinou que um dos seus anjos lhe entregasse enorme tesouro em moedas. O segundo suplicou a beleza perfeita, e o celeste benfeitor mandou que um dos seus anjos lhe desse um milagroso unguento, a fim de que a formosura lhe brilhasse no rosto. O terceiro exclamou com fé: Senhor, eu não sei escolher. Dai-me o que for justo, segundo a tua vontade. O mestre sorriu e recomendou a um de seus anjos que lhe entregasse uma grande bolsa. Em seguida, o mestre abençoou-os e partiu. O moço que recebera a bolsa abriu, ansioso, mas desencanto! Ela continha simplesmente uma enorme pedra. Os companheiros, então, riram dele e suporam que ele tinha sido ludibriado. Mas o jovem afirmou a sua fé no Senhor e levou consigo a pedra e começou a devastá-la, procurando e procurando. Depois de algum tempo, chegou ao coração do bloco endurecido e encontrou aí um soberbo diamante. Com ele adquiriu grande fortuna, e com a fortuna construiu uma casa onde os doentes pudessem encontrar refúgio e alívio. E em nome do Senhor vivia feliz e cuidando de seu trabalho. Quando um dia 2 enfermos bateram à sua porta. Não teve dificuldade em reconhecê-los. Eram os 2 amigos colegas de oração, que haviam se enganado com o ouro e com a beleza, e adquiriram apenas doença e cansaço, miséria e desilusão. Abraçaram-se chorando de alegria, e nesse instante o divino mestre apareceu entre eles e falou: Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces do reino de Deus. Que assim seja.